esse Abril Vermelho vem sendo um desastre, é um retrocesso total. O que a Frente Parlamentar do Agronegócio está fazendo para evitar que essa questão política polemize cada vez mais as questões no campo, num momento fundamental, que daqui a pouco nós vamos começar a plantar a safra de verão? Dávila, eu acho que a gente conseguiu criar uma vacina muito importante esse ano. Antes de abril, a gente começou a divulgar muito pela FPA, dentro do Congresso, tudo aquilo que o governo estava fazendo para operacionalizar esses movimentos. Mostramos de onde vem o dinheiro, que já foram mais de 1,5 bi transferidos a ONGs, entidades ligadas ao MST. Mostramos que para o cara ter direito a estar lá no assentamento, ele tem que voltar para o movimento, ele tem que acampar junto. Se ele não participar da invasão, ele não ganha ponto para poder ir lá para o movimento. A transformação dessas áreas de interesse e reforma agrária em florestas públicas, para não ter que titular cada uma dessas áreas. A perseguição daquelas famílias, quase 500 mil famílias que foram tituladas no governo passado, fazendo essas famílias na pressão voltar para o movimento. Então a gente viu mais ou menos como é que é. Mesmo assim, eles estão com as diretorias do INCRA, estão dentro do MDA, estão dentro da Casa Civil, viajam no avião presidencial, ou seja, tem toda a pompa e circunstância de um movimento dentro do governo, ou seja, o governo apoiando um movimento criminoso. E isso tem acontecido e acontecido muito, infelizmente. Por isso que a gente está preparado já há alguns meses, com todo esse material, denunciando e mostrando tudo aquilo que aconteceu nesses últimos 2 anos para financiar novamente o MST e fazer esse movimento voltar à tona, e deu uma segurada no Abril Vermelho. Aqueles anúncios todos, um número recorde de invasões e tal, por enquanto ainda não aconteceram. Espero que não aconteçam. Invadiram empresas, invadiram áreas públicas, pontos de interesse deles, mas aquela invasão descontrolada de propriedades rurais de fato, ainda sob controle. Espero que tenha funcionado bem essa vacina nesse sentido. Agora, o deputado, existe um pacote anti-MST no Congresso de medidas importantes. Por que nós não conseguimos aprovar se a maioria desse Congresso, pelo menos no papel, é conservadora e é defensora dessa nossa bandeira? Nós temos aquele famoso cadastro de invasores de terra, nós temos a história da polícia poder entrar e devolver terras sem a ordem judicial. Existe ali uma série de projetos. Não vamos tirar eles da gaveta, não? Vamos lá. Alguns tramitando, alguns mais avançados que outros já passaram na CCJ, Comissão de Agricultura, outros com regime de urgência. Infelizmente, o Congresso Nacional, e no momento que nós estamos vivendo aí da nossa jovem democracia, o Congresso Nacional funciona por provocação. Então, cada hora que o assunto está em voga, vem à tona o problema e começa a tramitar de volta. A questão do Abril Vermelho faz com que essa pauta volte à tona e que a gente consiga avançar com ela. Passou o Abril Vermelho, parece que vira a página, todo mundo esquece e tem que começar a provocar de novo. Então, a pauta é feita por um colégio de líderes. Vamos lembrar que boa parte desses líderes tem espaço dentro do governo, então sofrem influência do executivo em relação aos cargos que ocupam e o trabalho que tem junto à base. Uma base muito artificial, mas uma base que dá suporte ao atual governo, e acabam segurando esses temas todos. Por mais que a gente tente de todas as maneiras, nós temos uma certa limitação de volume de pessoal, vamos dizer assim, de gente que atende a pauta e trabalha com a pauta o tempo todo junto conosco. Apesar da FPA ser a maior frente do Congresso, nós temos praticamente 300 deputados, quase 50 senadores e tal, quando o assunto é agro especificamente, a gente consegue juntar todo mundo e tratar desses temas. Quando ideologiza a conversa, entra a questão de oposição e de governo e tal, a coisa degringola um pouco, cria um pouco mais de dificuldade. Mas estamos avançando, Aquela questão da limitação dos cadastros de programas sociais, a questão de desintrusão das áreas, a questão do uso de força policial, isso aí tudo tem tramitado, tem avançado e a gente tem tentado negociar agora com o presidente Hugo Mota. O presidente Arthur Lira nos atendeu em boa parte desses pleitos, com o presidente Hugo Mota agora, que a gente tem uma pauta mais extensa desse tema dentro do plenário para dar celeridade e agilidade nesse processo todo. Mas agora nós estamos aí em meados de abril e a nossa pauta de abril praticamente se encerrou já, E agora com esse tema da anistia, que é um tema que é superior a todos os outros, a gente precisa dar celeridade dentro do plenário para que a gente consiga avançar também. E qual é o seu feeling aí que essas medidas podem ser aprovadas ainda este ano, em alguma dessas matérias? Acho que sim, acho que a gente tem, como sempre, a gente fez um compromisso com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Esses compromissos são firmados de uma pauta prioritária da nossa frente parlamentar, para eles terem o apoio na eleição, e foi justamente o que aconteceu. A gente fica cobrando prazos
cobrando datas e exigindo que isso seja pautado. Chega numa mesa lá de reunião de líderes, tem os líderes da direita, os líderes da esquerda, os projetos, um é maior, mais importante que o outro e tal, a gente vai negociando um por um para ir a conta-gotas aí, projeto por projeto, tramitando. Deputado Pedro Lupion, além de deputado, você também é um produtor rural, né? E você deve ter visto lá o Plano Safra, uma maravilha, aquela tabelinha bem feita do BNDES, com aquelas taxas de juros subsidiada, do investimento, do custeio, do comprar máquina. Mas na hora que você vai lá, bate no banco, não tem nenhuma linha de crédito naquele valor, naquela taxa lá. Quando é que esse Plano Safra vai sair do papel? Porque daqui a pouco a gente tem que começar a plantar a safra de verão. Vamos lá, nós estamos encerrando o Plano Safra 24-25, né? Inclusive teve uma suspensão mês e meio passado. Tivemos uma medida provisória para colocar mais 4.200 para terminar esse período, que em junho e julho a gente precisa apresentar o Plano Safra 25-26. Um erro. No Manual de Crédito Rural está lá previsto a safra ser planejada no inverno para a safra de verão, porque a gente está falando do Brasil que tinha uma safra só, né? Lá nos anos 70. O que a gente precisa fazer? Puxar esse Plano Safra para o começo do ano, para que a gente consiga planejar com todo o orçamento vigente e consiga ter um planejamento de ano após ano para conseguir efetivamente ter efetividade naquilo tudo que se coloca no papel, que é justamente o que você falou. Hoje não tem acontecido isso, até porque governo nenhum, e faço meia-culpa aqui, nem no nosso governo nós conseguimos convencer, inclusive o ministro Paulo Guedes na época, de puxar esse Plano Safra para o começo do ano, porque obviamente que para a realidade da agricultura. Qualquer governo sabe que se puxar o Plano Safra para o começo do ano, nós do agro vamos fazer a força política necessária para ter um bom quinhão do orçamento, né? Então isso gera uma preocupação em qualquer um que está lá no Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia. Então a gente vai tentar agora fazer um planejamento novo. Uma preocupação grande é que quanto maior a taxa de juros, mais caro fica, né? Então equalizar, vamos falar que esteja aí em torno de 15%. A Selic em julho vai custar algo em torno de 23 a 25 bi, só de equalização desse juros, sem contar a questão do seguro, que é super aquém do que a gente precisa. Vamos falar aí, Rio Grande do Sul, 5 safras quebradas em defasagem. Esse ano, Mato Grosso do Sul teve uma quebra importante no sul do estado, noroeste do Paraná também. Ou seja, a gente precisava ter o seguro para garantir boas alíquotas para os produtores. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Apresentamos o projeto no Senado, foi aprovado o projeto em boa parte do Senado já nas comissões temáticas. A ministra Tereza Cristina que encabeça esse processo todo de um novo plano de seguros para o Brasil. Um novo programa de seguro para o Brasil. Por quê? Foi cortado o Proagro, o seguro obrigatório de pequenas operações do agronegócio. Esse Proagro cortou praticamente 40% das linhas. Essas pessoas migraram todos para o PSR, que é o Plano de Seguro Rural, Prêmio de Seguro Rural. E o Seguro Rural não existe. Em 10 anos, se eu não me engano, não deu 9 bilhões. O que aconteceu em 10 anos aí, em todas essas safras, em 10 planos safras, né? Então, isso é um problema endêmico, já vamos dizer assim, né? Já vem aquela bola de neve que vai crescendo e aumentando. O sistema americano, o sistema mexicano, o sistema indiano, que nós fomos conhecer, qual que é a previsão deles? Que quanto maior a alíquota de seguro, obviamente que o produtor paga uma taxa de juros menor. Né? Ou seja, ele consegue crédito mais barato quanto mais segura for a operação. A gente sabe que banco não vai pagar a conta. Né? Quem vai pagar a conta é o produtor, é a cerealista, é a cooperativa, é quem faz. Pra você ter ideia, o que custa a agropecuária no Brasil, que circula de dinheiro nisso, nós estamos falando em praticamente R$1 trilhão de financiamentos. Disso, em torno de 300 bilhões é o Plano Safra. O resto é tudo privado. Sim. Sai da trading, sai da cooperativa, sai da cerealista, sai do atravessador, que vai lá e financia o agro. Ou seja, o Plano Safra está ficando cada dia mais para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, e o grande e o médio, que produzem em grande volume, conseguindo se organizar através do financiamento privado. Por isso que nós mudamos a lei, eu fui o relator lá da lei do agro, mudou os títulos e as letras de crédito do agro, nós conseguimos criar o FIAGROS, né? O deputado Arnaldo Jardim, eu, Tereza e tantos outros, criamos o FIAGRO, que é um fundo imobiliário, um fundo de investimento do agronegócio, similar aos fundos imobiliários. Houve agora uma taxação por parte do governo na reforma tributária. Nós estamos derrubando essa taxação para que eles continuem atrativos. O Estado do Paraná lançou agora... isso que eu ia falar, o FIDIC do Paraná agora... O Estado do Paraná lançou agora, o governador Ratinho, estivemos juntos aqui na B3, lançando com o governador Ratinho Júnior, o primeiro FIAGRO do Paraná. Agora o Estado de São Paulo vai lançar, se eu não me engano, na AgriShow, mais um FIAGRO para o Estado de São Paulo, ou seja, é algo super atraente que tem quase 600 mil cotistas já financiando o agro. Ou seja, a gente buscar alternativas privadas para algo que não deve ser público mesmo, porque o tamanho da máquina que está não tem dinheiro para isso.
Qual é o problema que nós estamos agora? Em junho e julho a gente precisa apresentar o número do Plano Safra. Já apresentamos a demanda, precisamos ajudar o governo, pasmem, ajudar o governo, apesar do posicionamento ideológico contrário, de ser de oposição, presida uma frente parlamentar de um setor da economia que é extremamente importante. Tem que sentar lá na mesa com a Haddad, com a turma, para tentar ajudá-los a buscar de onde vai sair esse dinheiro. A gente precisa de pelo menos 25 bi para fazer esse Plano Safra. Vamos tentar achar nos cofres aí do governo, ver onde é que a gente encontra.